Olá pessoal, sou Josiel, professor de História. Hoje nós iremos estudar sobre o módulo 3, os bárbaros e o bizantino. Na realidade, este conteúdo é uma continuação do Império Romano. Na aula passada nós vimos que o Império Romano teve a sua queda no ano de 476 pelos povos bárbaros, mas nós tínhamos um outro Império Romano, a sua continuação lá no Oriente, na cidade de Bizâncio, conhecido como Império Bizantino. É sobre a aula de hoje que nós iremos começar então. Pessoal, fazendo uma revisão, lá no Império Romano no Ocidente, o imperador Diocleciano ele criou a tetrarquia, lembram? Dividiu o império em 4 partes. Em seguida veio o imperador Constantino, que transfere a capital para Constantinopla por uma medida de segurança e interesses também comerciais. Então a capital, em 330, ela foi alterado o nome em homenagem a Constantino. Pessoal, essa região hoje nós localizamos na parte geográfica como a região de Istambul, na Turquia. Lembrando, essa medida foi tomada por ser um local privilegiado ali de forma estratégica para o comércio e a proteção também das invasões bárbaras. Como você pode ver, nós temos uma rota comercial que liga tanto o Oriente como o Ocidente, uma rota tanto terrestre como uma rota também marítima. Vamos ter aí o comércio alavancando pelos produtos como perfumes, tecidos de seda, porcelana, peças de vidro e especiarias. Vamos ter aí Teodósio em 395, onde divide o Império Romano em 2 partes, deixando então o Império Romano Ocidental com a capital em Roma e o Império Romano Oriental com a capital em Bizâncio, tá? Então nós temos aí a queda em 476 aqui pelos povos bárbaros, e aqui continua então, vai durar até 1452. Então, aula de hoje, Império Romano do Oriente. Ok, vamos relembrar aí, revisar quais foram os fatores que deram queda ao Império Romano Ocidental. Então nós tivemos aí a corrupção, nós tivemos a dificuldade de guardar as fronteiras, a crise, não tivemos dinheiro para pagar os exércitos, a falta de escravos, um processo de ruralização, o pessoal buscando ali a sobreviver, saindo das cidades e migrando para os campos. Isso vai dar origem ao feudalismo, iremos estudar um pouco daqui a pouco. É até que os povos bárbaros, então, em 476, derruba essa parte de Roma. Lembrando, os povos bárbaros eram todos aqueles povos que não pertenciam ao Império Romano, que não falavam o idioma romano. Então tínhamos eles os germanos, os eslavos e assim por diante. Pessoal, nesse processo de ruralização, das pessoas migrando aí da cidade para o campo, justamente tentando se proteger dessas invasões bárbaras, nós vamos ter aí algo sendo aplicado como a lei do colonato. O que seria a lei do colonato? Se eu tenho grandes terras, eu vou deixar com que você trabalhe nas minhas terras, eu não tenho também como te pagar, então ao você trabalhar, você irá dividir a parte da sua produção comigo. Alguns escravos acabavam se enquadrando também nessa situação aí, conseguindo também participar da lei do colonato. Entendendo então essa parte, vamos voltar agora para a parte de Roma no Império Bizantino. Vamos chamar então apenas de Império Bizantino, ou conhecido aí como a Nova Roma ou Constantinopla. Como funciona a sociedade neste império? Era uma sociedade composta por uma aristocracia rural, ou seja, um povo ali de elite, povo privilegiado, e também uma aristocracia urbana. Eles vão ter como práticas também semelhante à Roma ocidental, também a diversão. Nós temos aqui as famosas corridas de bigas, como você consegue ver aqui abaixo. Inclusive tem um filme que retrata muito bem isso aí, o filme Ben-Hur. Tem 2 filmes na realidade, né? Tem o Ben-Hur mais antigo e tem a versão regravada nos dias de hoje, que é este filme aqui. Fica a indicação aí para vocês aprofundarem o conhecimento. Pessoal, na sociedade medieval, segundo aí um poeta, um bispo francês, existiam aqueles que rezam, existiam aqueles que lutavam e existiam aqueles que trabalhavam. Assim era dividido a nossa pirâmide social no mundo, na sociedade medieval. Organização política.
Nós vamos ter nos primeiros anos as invasões bárbaras. Essas invasões acabam sendo controladas no governo do Justiniano, que vai ser um grande imperador neste período do Império Bizantino, vai marcar muito aí, e juntamente ele com a sua esposa, a Teodora. Este período de Justiniano é um período onde nós vamos ter uma expansão do Império Romano, onde ele vai tentar reconstruir até mesmo a parte ocidental. Realmente ele consegue ali algumas conquistas, mas o seu sonho de unificar novamente este império não foi realizado. Mas ele realmente teve um processo de expansão, grandes vitórias aí. Nós vamos ter uma política conhecida como a política do cesaropapismo. Ou seja, aqui você tem um papa, né, da parte religiosa, nós temos um César da parte política. Então nós temos praticamente uma figura centralizando a política e a religião, conhecida no Império Bizantino como cesaropapismo. Um outro evento que vai marcar o seu governo, conhecido como a Revolta de Nica. Ou seja, no hipódromo de Constantinopla nós tínhamos ali dois partidos políticos, conhecido o Partido Verde, que era da classe popular, e o outro partido de elite, o Partido Azul. Um desentendimento entre esses dois partidos vão levar a uma revolta com um massacre de morte de 35.000 pessoas. Outro destaque nós temos para os famosos Códigos Justinianos, ou seja, dentre esses códigos nós temos aqui o primeiro, conhecido aí também como um código, que era uma reunião das leis romanas importantes, publicadas desde lá do imperador Adriano, até o ano de 138 depois de Cristo. Depois nós temos aí o Digesto, que vai conter os comentários dos grandes juristas romanos. O outro são as novelas, que são a organização das constituições elaboradas depois de 534. E nós temos aí as Institutas, que é um manual para ser estudado pelos que se dedicam ao direito. No caso, usado até os nossos dias, tá? Como vocês podem ver, Justiniano está criando uma grande estrutura, vai tentar aí reconstruir todo este Império Romano, só que essa tentativa dele não será bem sucedida. Mas tivemos grandes conquistas sim, como por exemplo o norte da África, as regiões correspondentes à Itália e à Espanha, só que logo essas regiões foram tomadas aí pelos povos árabes. E em 1453 nós vamos ter a queda de Constantinopla aí pelos turcos, onde na liderança de Maomé II, os árabes, eles chegam com uma arma superpoderosa, um canhão de última geração, onde consegue derrubar através de dias de ataque, consegue derrubar os muros de Constantinopla. Então nós temos a sua queda em 1453. Mesmo com a queda do governo de Constantinopla, nós vamos ter um grande destaque para os legados culturais deixados aí por esta região. Inclusive, essa região aí, esse processo de expansão vai nos deixar aí duas grandes religiões monoteístas. Nós temos aqui de um lado o cristianismo, do outro lado nós temos o islamismo. Lembrando um detalhe especial para o cristianismo, ele irá se dividir também em Igreja Católica Ocidental, e nós vamos ter aí na Igreja Católica Patriarcal, que fica no Oriente. Nós vamos ver essa divisão no que ficou conhecido como Cisma da Igreja, logo mais à frente. Neste período, nós temos aí também a Igreja Católica já se organizando aí no século XI nas famosas cruzadas. Nós temos agora exército sendo organizado em nome da Igreja, conhecido como as famosas Guerras Santas, as Guerras em Nome de Deus, cujo objetivo era conquistar a cidade de Jerusalém, cujo objetivo vai ser conquistar também regiões do Oriente, eliminar também aqueles conhecidos como hereges. A religião bizância era uma religião teocrática, onde nós tínhamos o imperador sendo representado ali também como um representante de Cristo, por isso chamamos de teocracia, ou seja, a religião junto com a política. Nós vamos ter a submissão da igreja ao Estado, onde vai gerar problemas entre o imperador e os papas. Então aqui vai começar a vir problemas aí surgidos principalmente no ano de 726 d.C., quando o imperador Leão III combate as heresias conhecidas como monofismo e a iconoclastia.
Ou seja, são ideias que são diferentes da parte de Roma ocidental com a parte de Roma oriental. E o monofisismo, o que seria isso? Bom, a igreja de Bizâncio acreditava que Cristo ele tinha apenas uma natureza, a natureza divina, negando a sua parte da humanidade. A iconoclastia, o que seria? A iconoclastia seria a proibição de imagens de santo usados na igreja, ou seja, a parte de Bizâncio vai destruir toda e qualquer tipo de imagem de santos. Então nós vamos ter uma proibição através da iconoclastia. Isso vai gerar contenda com a igreja do Oriente, tá? Então nós vamos ter algo na história que vai ficar conhecido como o cisma do Oriente, em 1054. O que foi esse cisma? A palavra cisma quer dizer separação, ou seja, a igreja romana, ela vai se dividir em Igreja Católica Romana pela liderança de um Papa, na Igreja Católica Ortodoxa sob a liderança de um patriarca. Então nós temos a divisão do cristianismo em Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Ortodoxa, com a liderança de um patriarca. Pessoal, essa divisão existe até os dias de hoje, tá? Então nós temos aqui justamente a nossa representação, o Papa na Igreja Romana e o Patriarca na Igreja Ortodoxa. Partindo sobre a parte cultural, nós vamos ter aí as manifestações artísticas, onde irá exercer grande influência não só no Oriente, mas também aqui no Ocidente. Nós temos aqui, por exemplo, os famosos mosaicos, como você consegue ver aqui na nossa pintura do Imperador Justiniano, ou seja, pequenos quadrinhos juntados formando então uma imagem. Nós temos muito isso aqui também no Brasil. Quem já visitou o Mercadão Municipal em São Paulo, você vai ver ali os vitrais, justamente com mosaicos. Então nós temos essa arte sendo divulgada aí em várias regiões da Europa, na América. Então é um legado cultural da arte bizantina. Então essa arte começa a ser espalhada, pintadas também em tapetes, pintadas em tetos de igreja, em quadros. Nós temos aqui um grande destaque também para a cúpula da Catedral de Santa Sofia. Você percebe aqui praticamente essa cúpula, onde ela dá aquela impressão de algo que está flutuando sobre a igreja, uma grandiosidade. O outro destaque também, nós temos bem no topo da cúpula a imagem de Cristo em mosaico. Então é uma arte diferenciada que contagiou aí o mundo, a arte bizantina. Já que chegamos ao fim do Império Bizantino, foi derrubado pelos bárbaros, vamos ver então quem são esses bárbaros. Lembra lá do nosso filósofo grego Aristóteles? Bom, Aristóteles descrevia os bárbaros como escravos, sendo ali a mesma coisa. Pessoas que não falavam a língua do Império. Os romanos, por exemplo, já foram considerados bárbaros pelo Império Grego. Só que quando você chega já no povo romano, eles já mudam um pouco a definição de bárbaro, já começam ali a descrever como povos estranhos, povos que tinham olhos grandes, povos mal cuidados, de barbas grandes, até mesmo parecido com monstros. Como vocês podem perceber aqui, nós temos um historiador romano do século IV que escreveu sobre os hunos. Dê uma pausa no vídeo, faça uma leitura aqui, você vai ver que interessante é a posição, o pensamento de bárbaro para o povo romano. Seguindo com esses povos bárbaros, vamos estudar sobre alguns deles. Temos aqui, por exemplo, os povos germanos, ou conhecido também como os germânicos. É bem conhecido hoje em dia porque surgiu bastante filmes aí abordando a mitologia nórdica, a mitologia dessa galera. Então nós temos aqui outros povos também conhecidos como os anglo-saxões. Vamos ter aqui os francos, deu origem aí à França, e assim por diante. São povos que vão formar a Europa moderna. Nós tivemos no total aí de 10 povos bárbaros, 3 depois foram vencidos pelo poder católico, formando aí apenas 7 que vão dar a origem, então, à Europa que nós conhecemos hoje. Vamos ver então um pouquinho sobre eles. A sua organização inicial era organizada como clãs, reunião ali de famílias apresentadas com ascendentes comuns. Tínhamos também a formação de tribos, formadas pelo agrupamento de vários clãs, como por exemplo, nós vamos ter aqui os francos, os saxões, os godos,
os vândalos, os vikings, os alamanos e assim por diante. Esses povos vão dar aí a formação de nação. O que seria a nação? A união de várias tribos. Aqui ao lado você pode perceber como era o traje de guerra aqui dos germanos. Eram pessoas seminômades, eles tinham o costume ali de migrar para outras regiões, cultivavam cereais, entre eles o trigo, feijão, cevada, ervilha, participavam ali da criação de gados, e eles eram também pessoas, grandes guerreiros, como forma de saquear ali as riquezas e alimentos, eram liderados ali por uma liderança militar baseada na meritocracia. Dentre a tradição guerreira dos germanos, nós vamos ter ali uma fidelidade entre o chefe militar, conhecida como comitatus. Nós vamos ter uma assembleia de guerreiros, uma divisão de tudo aquilo que era saqueado, era dividido ali para os povos germânicos. Pessoal, sobre a religião, nós tínhamos aqui então conhecido como a religião nórdica, né? Eram povos politeístas, tinham adoração a vários deuses. Entre os principais nós temos aqui o principal deus, o deus Odin, deus dos guerreiros. Nós temos o nosso famoso Thor, o deus dos trovões, né? Inclusive acreditavam que quando chovia tinha ali relâmpagos, trovões, o Thor estava ali em batalhas. E nós tínhamos também a Freya, a deus do amor. Inclusive tem um filme também, o filme de Thor, onde você consegue também aprender um pouco aí sobre a história da religião deste pessoal. Sobre os povos bárbaros, vamos dar um grande destaque aqui para os francos. Inclusive vão ter um grande destaque na formação da França. Temos aqui como destaque Clovis, né, da dinastia merovingia, descendente ali de Meroveu, onde a sua contribuição, ele vai unir todas as tribos e vai se tornar o primeiro rei dos francos. Pessoal, detalhe, Clovis não apenas vai se tornar o primeiro rei dos francos, mas ele vai aceitar o cristianismo, vai converter a cristão. Nós temos aqui o batismo de Clovis, por exemplo, na imagem que vocês podem ver aqui ao lado, e ele vai decretar o cristianismo também a religião oficial de sua nação. E vai fazer uma aliança com a Igreja Católica para expandir a religião para outros povos pagãos. Então nós temos aqui um grande destaque neste período aqui de Clovis. Lembrando, nós vamos ter uma união aqui da política dos povos bárbaros com a política romana. Ah, professor, mas espera aí, não foram os povos bárbaros que invadiram o Império Romano? Sim, justamente foram eles. Mas dessa vez agora, por uma ironia da história, nós temos uma aliança desses povos bárbaros agora com a Igreja Romana, com o poder romano, onde o poder romano vai ajudar a organizar o Reino Franco. Pessoal, com a morte de Clovis, nós vamos ter ali o reino sendo dividido entre os seus 4 filhos. Isso aí vai passar a ser uma tradição. No feudalismo, onde nós temos aqui o reino dividido entre Teodórico, o Clodomiro, o Childeberto e o Clotário. Esse vai ser um período de instabilidade política, até que nós vamos ter a ascensão de Carlos Martel. Quem foi Carlos Martel? Neste período, nós tínhamos ali uma pessoa de confiança que vivia num palácio, uma pessoa como se fosse ali um prefeito, cuidava das principais responsabilidades do governo, e ele se destaca e assume, então, o governo no Império. Então ele vai conter o avanço dos muçulmanos na Batalha de Poitiers, ou seja, o Império Islâmico está se avançando, consegue chegar até a Europa, e Carlos Martel vai conter este avanço da fé islâmica dos povos islâmicos na Europa nessa batalha que ficou conhecida como a Batalha de Poitiers. Vou mostrar um mapa a seguir, onde você consegue ver aqui na Península de Gibraltar, onde eles atravessaram aqui para a Península Ibérica, conseguiram conquistar parte da Europa, até que nós tivemos então a Batalha de Poitiers, aqui nessa região, e venceram, então conseguiram conter o avanço islâmico. Esse foi um destaque aí então de Carlos Martel.
Seguindo, temos um período na história conhecido também entre reis e papas, que após a morte de Carlos Martel em 741, nós temos aí o seu filho, com um nome aí um pouco diferente, o Pepino o Breve, vai assumir o cargo de administrador. Com o apoio do Papa Zacarias, Pepino ele afasta a dinastia merovingia e foi consagrado então rei dos francos em 751. O seu nome tem essa curiosidade aí, justamente ele era pequeno de estatura, então acabaram apelidando ele aí de Pepino o Breve. Um destaque no seu governo, em 754, Pepino ele vai doar para a Igreja Católica terras que ficaram conhecidas como Patrimônio de São Pedro. Essas terras hoje é a região do Vaticano, tá? Então, nessas batalhas de reconquista de territórios, ele acabou doando para a Igreja Católica, então, o famoso Patrimônio de São Pedro, que é a região hoje conhecida como Vaticano. Com a morte de Pepino, nós vamos ter o seu filho sendo coroado, o famoso Carlos Magno. Ele é coroado através de uma cerimônia com a presença de um papa, ou seja, um papa precisa vir fazer a coroação para que essa cerimônia possa ser aceita em outros países. Isso aqui vai passar a ser uma tradição, uma aliança justamente entre esses reinos e o papado. Pessoal, nós vamos ter aí uma ironia mais na frente, lá no futuro com o reino de Napoleão, onde Napoleão também se torna imperador e ele vai precisar também ser coroado, vem o Papa, só que aqui você percebe o Papa colocando a coroa na cabeça de Carlos Magno. Napoleão, ele faz algo inusitado, ele toma a coroa do Papa e ele mesmo se coroa. Ou seja, este poder papal ele é quebrado no governo de Napoleão Bonaparte. Em 1798, nós tivemos então aí o fim do governo papal. Carlos Magno vai então levar a França para um grande governo, se transformando em um grande império. Aqui nós temos o início então de uma nova dinastia, a dinastia carolíngia. Então, nessa dinastia carolíngia, nessa parceria da igreja com os papas, como irá funcionar essa aliança? Bom, os reis eles terão o dever de conceder autoridade moral e política para a igreja, pagar tributos, adotar o cristianismo como uma religião oficial. E qual será o dever do papa? Será legitimar o poder do rei e dar um apoio político e espiritual para a coroa. Então assim funciona esta aliança entre a igreja e a monarquia. Continuando ainda no Império Carolíngio, nós vamos ter Carlos Magno se tornando rei sobre a coroação no ano de 800 d.C., coroado imperador pelo Papa Leão III. Carlos Magno ele vai ter um destaque na administração de seu governo, primeiro dividindo o seu território e entregando ali a administradores de confiança. Aqui você vai começar a ver surgindo na história ali aqueles títulos, um duquês, um conde. Então esses títulos são criados aqui por Carlos Magno. Nós temos, por exemplo, sendo dividido aqui em as marcas, que eram territórios localizados nas fronteiras do Império, controlados pelos marqueses. Então surge aqui o primeiro termo dos marqueses. Depois nós temos os ducados, né? Os duques, territórios próximos às fronteiras, administrados então pelos duques, administrados pelos condes, que eram as demais localidades. Continuando ainda na organização, para a fiscalização e o cumprimento das leis, será criado aí o Missi Dominici, em latim, ou seja, os emissários do Senhor, duplas de condes e bispos, onde irão fazer ali o cumprimento dessas leis. Para evitar ali agitações e traições, nós vamos ter um sistema conhecido também como a vassalagem. O que seria a vassalagem? Esse costume germânico ali das relações de fidelidade, lembra lá do exército germânico, e honra entre o senhor e o súdito. Então nós temos aí a cerimônia, este contrato, essa promessa de fidelidade conhecida como a vassalagem. Vamos ter um período ali de glória também intelectual, de cultura no Império Carolíngio, conhecido como Renascimento Carolíngio. Nós temos aqui o período dos monges, onde serão incumbidos ali
pelo desenvolvimento do projeto escolar de Carlos Magno. Lembrando, Carlos Magno também já tinha habilidades ali com a escrita, mas a sua mão, não sei, talvez pelo uso da espada em batalhas, ele acabou contratando ali os monges para cuidar dessa parte ali das escritas. Vamos ter a manutenção dos conhecimentos clássicos gregos, romanos, e os monges copistas justamente para cuidar dessa parte da escrita. Temos ainda criado na organização as escolas monacais, que vão funcionar junto com os mosteiros. Vamos ter também as escolas catedrais, que vão funcionar junto com os bispos, e as escolas palatinas vão funcionar junto com as cortes. Nessas escolas eram ensinadas as 7 artes liberais, que eram a aritmética, a geometria, a astronomia, a música, gramática, a retórica e a dialética. Então foi um período ali de renascimento, um período de conhecimento construído por Carlos Magno, diferente dos reis anteriores. Pessoal, esse império ele chegou a uma grande extensão. Fazendo uma comparação aqui em nosso mapa, você vê de um lado aqui o Império Muçulmano, né, crescendo, chegando aqui à Península Ibérica aqui na Europa, mas você vê aqui também Carlos Magno, onde conseguiu unificar também esses reinos bárbaros, formando um grande império conhecido como Império Carolíngio, onde a Igreja Católica e o Imperador estão unidos, expandindo então a sua forma política e religiosa. Nós vamos ter algo aqui com a morte de Carlos Magno em 814, levando seu filho Luís, conhecido como o Piedoso, a ocupar o trono. Luís ele vai permitir a influência da igreja, mas não vai conseguir manter o mesmo poder sobre os vassalos. Com a morte de Luís, os seus 3 filhos irão começar a brigar pelo poder, pelos territórios, criando uma grande instabilidade política no governo da França. Pessoal, isso só será resolvido no que ficou conhecido como o Tratado de Verdun, onde nós vamos ter o Império Carolíngio sendo dividido em 3 partes, ficando aqui essa primeira parte laranjada pelo seu filho conhecido como Carlos, o Calvo. Nós temos essa outra parte do meio sendo dividida ficando para Lotário, e essa outra parte mais escura será dividida entre o seu filho Luís, mais conhecido como o Germânico. Então essas disputas só foram resolvidas com o Tratado de Verdun, dividindo então o Império Carolíngio em 3 partes. Após a morte desses filhos então de Luís, nós vamos ter o fim do Império Carolíngio, dando abertura para um novo período na história. Neste período, nós temos aí o famoso Henrique I, que está criando também um reino conhecido como Reino Germânico. Em 962, Otto I ele é coroado imperador pelo Papa João XII. Nós temos então o Sacro Império Romano Germânico sendo fortalecido, dando início ao primeiro império na história germânica. O Império Carolíngio vai contribuir de grande forma para o que ficou conhecido na história como o feudalismo, matéria que nós iremos estudar a seguir. Pessoal, e o feudalismo é muito bem representado nessa imagem, onde aqui você vê aqui um castelo, uma fortaleza. Ao redor nós temos aqui vários feudos, onde eles se situavam ao redor deste reino, onde oferecia ali proteção, terras para trabalhar. Com o passar do tempo, esse tipo de feudalismo ele vai começar a mudar também, vai começar a aumentar as injustiças, os abusos de poder, e assim por diante nós iremos ver na matéria a seguir. Pessoal, agora é com vocês. Aprofundem o conhecimento na leitura do módulo 3, realizem as atividades da página 32 até a página 38. Até a próxima, pessoal!